ter, porque estava com depressão, porque estava isso e aquilo. E depois ficou totalmente do lado da minha outra tia. Mas todo mundo achou que o lado da corda que ia arrebentar seria a minha, que seria mais fraca, né? Ainda mais porque minha tia estava com essas loucuras. Então, todo mundo ficou do lado dela, né? Foram poucas as pessoas que ficaram do meu lado. Então, foi ali que Deus estava me mostrando quem eram as pessoas de verdade e quem não eram as pessoas. Então, eu tive gastos altos mesmo, altos, muito gasto mesmo com ela. Pagando conta desnecessária que não era nossa. E aí, minha tia faleceu. Quando minha tia faleceu, um dia antes, o médico tinha me chamado, né? Falado que ela estava, que tinha tentado fazer, que ela estava com diabetes, e que o rins dela tinha parado, né? Que eles iam fazer um procedimento com ela e que já tinham tentado fazer antes, só que não tinha dado certo, que ela estava muito fraca, então eles não sabiam se pela segunda vez se ela ia aguentar. Aí o médico até falou comigo, me deu meus parabéns, falou que ela estava muito bem tratada e pela idade dela era muito raro um idoso não ter anemia. Olha Deus me honrando aí. Deus mostrando para mim mesma, não precisava mostrar para ninguém. Ele estava mostrando para mim mesma que eu tinha cuidado bem delas e que ela não tinha nenhuma anemia, que eu estava de parabéns, entendeu? E esse médico também foi um médico que Deus colocou no meu caminho, porque ele não sabia nada da minha história, nada do que eu estava passando. E enquanto isso, a minha outra tia de pirraça pediu dinheiro para poder fazer consulta, que ela estava se sentindo mal. Só que ela tinha o dinheiro dela, que ela tinha pegado um empréstimo altíssimo, né? Mas queria usar o dinheiro da minha outra tia. Por quê? Porque ela, não, ela queria porque queria. Começou a falar para todo mundo que a minha tia, essa boazinha, recebia 6 mil reais e que eu estava pegando 3 mil reais e depositando para o meu ex-marido, né? Aí eu tive que ligar para o meu ex-marido, pedir a ele para poder ir no banco, tirar o histórico do banco, entendeu? E eu também ia pegar os históricos do meu banco para poder provar que eu não estava pegando dinheiro de ninguém. Ao contrário, né? Mas, na verdade, eu não tinha que provar nada, era ela que tinha que provar. Mas só que na época eu estava tão, sabe? Eu não estava bem. E aí, quando a minha tia faleceu, ela, assim, foi muito estranho. Por quê? No dia que ela estava para fazer esse procedimento, né? Eu conversei com a minha mãe. Eu fiquei preocupada da minha mãe ficar abalada demais e ficar passando mal. Que a gente tinha que confiar em Deus, que se fosse, seria porque era a hora dela, não era porque, por causa de A, de B, de C, de ninguém. Então minha mãe ficou mais tranquila. E eu, como sempre, tentei ficar me fazendo de forte. Né? Eu estava tranquila, eu estava sentindo aquela paz que Deus dá no coração da gente quando quer consolar. Mas claro que, obviamente, quando eu tive a notícia que ela faleceu, né? Na hora em si, eu fiquei em estado de choque. Eu não fui no enterro, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã. Eu não fui porque eu mesma falei com a minha mãe que eu não ia e que eu até achava que ela não deveria ir. Eu falei porque eu estava preocupada dela ficar passando mal. Que ela não deveria ir porque a gente tinha feito tudo que a gente podia por ela. E quando você gosta de uma pessoa de verdade, verdadeiramente, você tem que fazer pela pessoa enquanto ela está viva. Depois que ela morre, eu não acredito. Isso aí é uma crença minha. Eu não acredito que o espírito fica lá, ou fica vagando. E ela era madrinha de crianças, entendeu? Ela doava, fazia doações, várias doações. Minha tia era uma pessoa que gostava muito de ajudar os outros. E ela também não tinha pena nenhuma de ajudar os familiares, porque ela falava que como ela era solteira, não tinha filhos, se ela morresse o dinheiro ia ficar para o governo. Então ela não tinha pena, entendeu? Mas infelizmente por ela ser solteira,
não ter tido marido, não ter tido filho, entendeu? Ela só não ficou sozinha porque eu estava do lado dela. Essa minha irmã, que é adotada, também estava. Minha mãe estava, porque o resto, assim, mais ninguém, né, se importou. Aliás, eu vou corrigir uma coisa também. Eu tenho uma outra tia que ela veio para cá, sim. Ela foi a primeira pessoa que cuidou, na verdade, delas quando a minha tia Maria começou a passar mal, porque minha tia Maria era madrinha dela também. Só que aí, essa minha outra tia da confusão, o negócio dessa minha outra tia era sempre tudo por causa do dinheiro. Ela tinha muito apego material. Então, arranjou uma confusão com ela porque eu não queria que o cartão ficasse na mão dela. E ela saía lá da outra cidade onde que ela estava, entendeu? Vinha para cá final de semana, limpava a casa todinha, entendeu? Pagava as contas, fazia a compra, deixava o resto do dinheiro aqui e mesmo assim ela não prestava. E essa minha outra tia, que a rabugenta, né, no caso, ela sempre teve o poder de manipular todo mundo. Ela conseguia fazer as pessoas uma ficar contra a outra. Ela conseguiu fazer essa minha tia, a boazinha, pedir o cartão. Conseguiu fazer a cabeça da minha mãe contra essa minha outra tia. Entendeu? Como se ela tivesse, se a minha outra tia tivesse fazendo coisas erradas. E não estava. Então essa minha tia também pegou mágoa. Então ela largou, ela não quis mais saber. Deixou pra lá. E ela tá errada? Não, ela não tá errada. Ela simplesmente cuidou a vida dela, da vida dela. Ela sempre passou, ela morava fora, né? Mas ela sempre veio aqui, sempre investiu o dinheiro dela nessa casa, entendeu? O dinheiro não era todo que investido dentro dessa casa, era só dela. Mas ela sempre investiu o dinheiro nessa casa. Ela não comprou uma casa para ela, que ela poderia ter comprado, porque ela tinha 3 empregos. Mas ela investia muito dinheiro dentro dessa casa. Ela deixou de comprar uma casa própria para ela, para poder investir dinheiro nessa casa. E depois viu tanta injustiça, entendeu? Então ela criou mágoa. E ela não quis saber, entendeu? Cada pessoa age de uma forma. Eu levei muito na cara quando eu estava aqui ajudando, mas mesmo assim eu continuei. Mas teve uma vez que eu pensei realmente em sair e não voltar, que foi a época que a minha tia jogou na minha cara que eu estava com o meu ex-marido fingindo que eu estava separada e que eu não estava. Nesse dia, inclusive, eu saí, eu tive eu não sei falar, uma crise, um acesso, que eu quis sair mesmo e não ia voltar. E cheguei a sair, era mais de meia-noite, no alto mesmo do negócio de pandemia. Aí eu saí, mas aí Deus não falou assim, eu acho que isso aí foi Deus, né? Falando assim, não, você começou a obra, agora você vai terminar. Então, eu tive que voltar, porque me mandaram voltar, porque não podia ficar na rua. E eu, na verdade, eu não sei nem o que eu ia fazer, mas eu não ia voltar mais. Não tem aquelas pessoas que ficam na rua, que viram andarilho, às vezes tem até bem de vida, mas algumas delas não voltam para a família nem nada por causa de confusão de família. Então, eu ia ser uma dessas. Mas Deus, né, me mandou voltar e eu acabei seguindo, né? Na verdade, não foi Deus, foi a polícia mesmo que mandou voltar, que eu não podia ficar na rua. E aí eu voltei. Quer dizer, mas foi Deus, né? Eu tinha que continuar, né, essa obra. Aí, muitas vezes, assim, esse período que eu estava aqui, eu recebi muita injustiça das pessoas e tal, pessoas falando de mim, assim, assado, mas eu já estava com um preparo bem grande, por quê? 22 anos lá em São Gonçalo, eu fui alvo de muita fofoca mesmo. E isso me preparou para não me preocupar tanto só com as coisas que aconteceram aqui, mas por quê? Eu fui alvo e por que eu fui preparada? Porque Deus já sabia que ia ter coisa muito maior aqui que eu ia ter que enfrentar. Então, outro dia eu estava andando na rua pensando, poxa, se fosse aquela Jurema de antigamente,
entendeu? Que a pessoa falasse um azinho dela assim, ela já estava querendo se matar, isso, aquilo, como se o mundo tivesse acabado, tivesse fazendo uma tempestade, não em meio copo, nem um copo de água, mas numa colher de chá. Eu fazia muito isso. Então, eu vi que eu evoluí demais, porque mesmo as pessoas falando de mim, do jeito que falavam, entendeu? Que eu era usurpadora, que eu estava roubando elas, que eu vivia nas costas delas. Agora vê bem, tudo que eu fazia, ninguém fez, entendeu? E mesmo assim eles falavam, as pessoas da família, tá? Foram as pessoas da família, as pessoas próximas que falaram, mas ninguém. Porque eu penso assim, já que você acha que a pessoa está fazendo isso, então você vai lá e ajuda a vigiar, né? Ninguém quis fazer, mas todo mundo quis meter a lenha. E eu percebi que eu não me preocupo mais com isso. Eu deixei de me preocupar, mesmo porque eu sei quem eu sou. Então, uma pessoa para chegar perto de mim e falar que eu fiz isso, que eu tentei. Gente, uma pessoa que foi acusada, depois de ter tentado ajudar, ter feito a tripa coração, entendeu? Ter renunciado tanta coisa, igual eu renunciei. Uma pessoa que é ministra de igreja pegar e virar, tentar colocar mais lenha na fogueira, entendeu? E falar, entendeu? Que eu tinha matado a minha tia. Então, no dia que a minha tia faleceu, eu estava muito em estado de choque. E o pessoal estava lá em cima com a minha tia, eu estava aqui embaixo. Eu sei que cada pessoa sente a dor de uma forma diferente. Nunca vieram ver ela, perguntar se ela precisava de alguma coisa. E eu estava aqui embaixo escutando as pessoas rindo. Veio uma outra pessoa lá de cima, me pediu o cartão da minha tia. Eu queria ver se tinha conseguia pegar um empréstimo, porque os R$ 6.400, eu não peguei nem nada para viajar, nada. Porque foi tudo gasto aqui dentro. Mesmo porque minha tia também estava doente, né? Então não tinha como eu ficar fazendo gasto. Então, para ver se podia comprar o caixão dela, porque ninguém tinha dinheiro para comprar o caixão, mas a minha tia, que estava espalhando, que eu estava, que eu tinha pegado R$ 3.000 todo mês da minha outra tia, ela tinha feito um empréstimo grande, entendeu? E não quis nem ajudar no caixão. Da minha tia, que sempre investiu o dinheiro todo aqui em casa, né? Enquanto isso, estava fazendo a caveira, minha caveira, da minha irmã e da minha mãe. Ela estava com raiva da minha mãe porque minha mãe estava do meu lado. Ela queria que minha mãe ficasse contra mim. Só que minha mãe, quando ela chegou, minha mãe também é uma pessoa justa. Ela começou a ver as coisas. Então, ela colocou basicamente todo mundo contra minha mãe. E contra essa minha irmã. Então, a pessoa pegou o cartão, chegou lá no banco, viu que eu não tinha dinheiro nenhum. Aí saiu, aí não me entregou o cartão. Falou que o cartão tinha que ficar na mão da minha outra tia, porque minha outra tia que era doente. E que ela que precisava. Eu não esquentei a cabeça com aquilo também, né? Porque o que eu queria era a minha tia viva. Eu não estava preocupada com dinheiro. Se eu estivesse preocupada com dinheiro, eu tinha recebido todos os meses que eu estava aqui dentro dessa casa. Eu não ia ser tão boba a ponto de fazer isso. E nem ia ser tão boba a ponto de colocar meu auxílio emergencial aqui dentro. Então, eu vi as pessoas falando, aí eu não fui no enterro, aí eu fiz um vídeo falando, entendeu? Que eu não tinha ido, porque eu achava que a gente tem que fazer pela pessoa enquanto a pessoa está viva, que depois não adianta fazer, né? E lá foi bom ter ido, porque lá, em vez das pessoas ficarem preocupadas, porque minha tia tinha falecido, estivessem tristes, foram lá pessoas para poder ficar falando mal de mim. As pessoas que nunca tiveram aqui. E aí,
ficou aquela fofoca, né? Deles falando, aí eu tive que fazer as contas, entendeu? Pra ver, entendeu? Tudo, pra provar também que eu não tinha gastado dinheiro. Porque uma das pessoas que saiu falando de mim foi uma das pessoas que estavam nas costas da minha tia com água e luz. E a minha tia, mesmo com Alzheimer, ela tinha, sabe que a pessoa tá com um princípio de Alzheimer, ela tem uns momentos que ela fica bem lúcida, né? Minha tia, 2 ou 3 vezes, virou para mim e minha mãe na cozinha e olhou para o quintal e falou assim: Olha, 10 horas da manhã e a luz lá fora tá acesa e eu que pago a luz. Quer dizer, ela tinha consciência, entendeu? Ela tinha consciência. E essa mesma pessoa que estava nas costas da luz foi pela rua fora espalhando que não tinha dinheiro para comprar o caixão, entendeu? Que eles queriam saber o que eu tinha feito com o dinheiro, entendeu? E o que aconteceu no dia do caixão? Eles pressionaram tanto a minha mãe lá em cima, mas tanto, e a minha irmã queria arranjar um pela prefeitura, o processo do enterro e tal, tudo direitinho. E essa minha tia ficou falando que a minha irmã queria, essa que é adotada, queria enterrar a minha outra tia como indigente. Vê bem. E pressionaram tanto a minha mãe lá em cima que eu tinha um limite no cartão. Isso me lembra muito uma parte da viúva, que quando o marido dela morre, na Bíblia, ela tem que basicamente assumir as contas do marido, porque senão eles vão levar os filhos dela. Quem tem um conhecimento da Bíblia sabe mais ou menos dessa passagem. Aí eu fui lá, dei a cara para bater, só que aí eu falei com o rapaz que tinha que passar o caixão logo, porque o meu limite era pouco. E ainda estava devendo a médica da minha tia, a fisioterapeuta da minha tia, tinha dívidas ainda. E ele demorou muito para poder ver esse negócio do cartão. Então eu fui e paguei a médica e a fisioterapeuta da minha tia. E aí o caixão, nessa brincadeira, minha tia faleceu em 2020. Até hoje o caixão está sem pagar. Porque todo mundo falou, 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 mas ninguém das pessoas que falaram mal, ninguém se juntou para poder tentar pagar o caixão. Eu, eles basicamente foi tudo nas minhas costas, né? Então, ficou difícil para mim. Eu perdi muita coisa. Eu perdi meus cartões, meu nome ficou sujo, entendeu? Por causa de dívidas, né? E ficou nesse jogo de empurra. Depois a minha mãe, olha como que Deus faz, né? Quando a minha tia, essa outra faleceu, essa mais que é rabugenta, minha mãe descobriu, no meio das coisas dela, minha mãe descobriu muitas coisas no meio das coisas dela, lá em cima no terraço. Descobriu que a minha tia, essa boazinha que faleceu, ela pagava um seguro de quase R$ 300 para auxílio funeral, que ela sabia que a minha tia tinha, mas de maldade ela escondeu. E ela tinha dinheiro também para poder pagar o negócio do caixão, ela não fez. Ela escondeu para eu ficar como ruim, minha mãe ficar como ruim e a minha outra irmã ficar como ruim. E Deus honrou tanto, tanto, tanto essa minha irmã, que essa minha tia que morreu agora por último, aí que falou que a minha tia estava querendo enterrar, minha tia e minha irmã, né? Que essa minha irmã queria enterrar a minha outra tia como indigente, foi enterrado com os mesmos benefícios que ela estava tentando fazer pela minha tia, essa que morreu primeiro. Que nem morreu e nem foi enterrada no túmulo da família. Já essa segunda morreu, foi pelos mesmos benefícios e foi enterrada no túmulo da família. Quando essa minha primeira tia faleceu, minha mãe foi lá para São Gonçalo. Minha tia, essa mais rabugenta, foi também.
E minha mãe queria que eu fosse. Eu não quis ir, eu quis ficar. Por quê? Eu tinha que sentir o luto sozinha. Eu precisava disso, entendeu? Eu precisava de colocar minha cabeça em ordem. Eu não citei essa parte, mas eu vou citar agora, mas não vou aprofundar nela, porque é aí que o meu testemunho entra de verdade. Isso tudo é parte do meu testemunho, que foi a parte que eu vivi por causa da Igreja Universal, que profetizou na minha vida isso, entendeu? E a segunda parte também é da Igreja Universal, porque eles falaram do deserto, né, que eu ia passar. Mas Deus colocou um outro anjo na minha vida, que foi uma pastora do YouTube, que eu passei a seguir ela um pouco antes da minha tia falecer, que ela se chama pastora Ana Paula Gomes. Mas quando a minha tia faleceu, então eu vivi o luto. Aí eu chorava muito, muito mesmo. Ainda não porque eu sabia que era a hora dela. Mas quando é uma pessoa que a gente ama, né, a gente, por mais que a gente queira, a gente sente ainda, né? Sente, não tem como não sentir. Entendeu? Ainda mais ela que foi uma pessoa muito boa, que deu muitos exemplos. A parte minha da minha educação, ela estava muito presente. Ela era muito rígida com a gente, entendeu? Eu e essa minha irmã, principalmente, que é adotada, nós duas fomos que sofremos mais, assim, da rigidez. E que pegamos isso da família. Ela é uma pessoa que sempre quis o bem pra gente, sabe? Então, na nossa casa, a gente não podia falar palavrão, não podia falar gíria, entendeu? Nós estudamos no Santa Marcelina, que é um colégio de freiras, né, educadoras, que até então eu achava que era freira de caridade, mesmo estudando lá. E eu tanto gostava, eu queria ser uma freira de caridade. Porque eu achava que tudo quanto é freira que tinha era freira de caridade. Mas aí essa minha tia explicou que elas não eram freiras de caridade, que elas eram freiras educadoras. E tivemos a educação muito rígida mesmo, entendeu? Tanto lá como aqui. Mas eu agradeço, entendeu? Porque foi a educação que eu tive aqui, entendeu? E o ensino que eu tive lá, eu tive aqui também, porque minha tia sempre foi muito inteligente, entendeu? Que me transformou na pessoa que eu sou, entendeu? Essa tia, minha primeira que faleceu, era uma pessoa extremamente inteligente, culta demais, consciente sobre a raça, consciente sobre as coisas do mundo. Lá no colégio, eu aprendi a pensar. Mas antes de aprender a pensar lá, eu já tinha aprendido a pensar aqui há muito tempo. Porque essa tia nossa, ela fazia isso. Ela fazia a gente pensar, entendeu? Tudo tem um porquê. Inclusive, eu acho até que às vezes eu irrito as pessoas, porque eu questiono muito tudo. E aí, em algumas religiões, eles acham errado, que a gente não tem que questionar as coisas que estão ali. Não, eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que questionar sim. Sabe por que eu acho que a gente tem que questionar? Porque Deus não criou pessoas burras, entendeu? Se Deus quisesse que a gente vivesse como um robô, Ele não tinha dado inteligência para a pessoa ser um médico, ser um professor, ser um presidente, ser um engenheiro, um arquiteto, e etc. e tal, né? Então, Deus gosta de pessoas que questionam, questionadoras. Deus não vai se ofender se você se questionar, se você questionar alguma coisa da Bíblia, não. Entendeu? Pelo menos é isso que eu acredito. Outras pessoas podem acreditar o contrário. Entendeu? Mas eu acho que a evolução só vem quando você se questiona. E quando você questiona as coisas à sua volta. Mas por que tudo tem que ser igual? Deus não criou robô. Você vê que até os gêmeos têm coisas diferentes entre os gêmeos, né? Então eu fiquei lembrando de tudo isso, sabe? De quando eu saía com ela. Ela gostava muito de sair e andar. Da minha época, da minha infância, Muriel cresceu muito. Mas tinha muito mato. Inclusive, eu moro em frente à mata do Hospital São Paulo. E hoje em dia eu nem falo mais que tem mata, né? Tá bem devastada. Mas na minha infância era mata fechada. Minha tia gostava
de entrar mata dentro, pegar galho. Na minha infância, Deus me preparou para passar certas dificuldades desde a infância, porque eu passei muita coisa também na infância. Como aqui em casa, todo mundo trabalhava em área de saúde, que era no Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo ficou 3 meses sem pagar os funcionários. E minha mãe tinha a gente, que era criança, né? Então, nós passamos dificuldade sim, mas era uma dificuldade boa, porque quando você é criança, tudo que uma avó faz é mágico. O que um pai ou uma mãe faz é mágico. Só que eu não tive o pai presente, né? Mas eu recebi muito amor. Eu não posso falar que eu não recebi, entendeu? As conversas com a minha avó era tudo mágico. As pessoas de antigamente tinham essa mania, tinham essa crença, né? De falar de lobisomem, que era porco, de mula sem cabeça. Isso era coisa de criança, coisa de crença de gente antigo. Mas pra gente isso aí era encantador, entendeu? Então, a minha tia, ela fez muita parte disso, entendeu? Da minha infância. Tudo que eu perguntava a ela tinha um negócio que isso aí foi a marca registrada dela. Muito antes dela ficar doente, tudo para ela era é. A gente falava com ela, é. Então a gente pegou isso dela, esse cacoete, entendeu? E assim, era uma pessoa que, nossa, sabe, não é nem 1.000, era 1 milhão. Mas, porém, era uma pessoa que também era muito assim, fechada. Era de poucas palavras, entendeu? Mas sabe as palavras também, né? Então, eu fui lembrando isso tudo. Eu fiquei bem para baixo mesmo. Isso aí eu não vou falar que eu não fiquei, não. Eu fiquei muito. Porque, para mim, na minha concepção, se Deus permitisse que ela ficasse, entendeu? Eu ia me acabar, mas eu ia preferir que ela ficasse até deitada, acamada, mas eu queria continuar cuidando dela. Mas Deus tem os porquês, né? São porquês que às vezes a gente não entende na hora, mas de bom para frente você vai entender, né? Aí eu chorei, essa minha irmã me deu muita força, junto com a minha sobrinha, que ela é linda também, Maria Fernanda. E eu quis ficar muito aqui, e eles não queriam que eu ficasse aqui de jeito nenhum, porque nesse período, essa parte aqui que é do telhado, e tem o terreno baldio que é da família do meu ex-marido. Então, tinha um homem que estava trançando ali direto, circulando a casa, andando pelo telhado, e elas ficaram com muito medo disso, entendeu? E as pessoas têm uma coisa que essa pastora Ana Paula Gomes fala, e agora também posso falar que eu estou sendo apoiada por outras pessoas de uma igreja onde eu estou indo. E essa missionária falou comigo também de lá. A pastora Ana Paula Gomes sempre fala que Deus faz você ver que aquelas pessoas que você acha que não são. E as pessoas que você acha que não é que são. Nesse período que a minha tia faleceu, a minha ex-cunhada foi uma das pessoas pela qual foi muito perseguida por essa minha tia, que era abusiva, né? Nossa, essa minha ex-cunhada ficou ali tentando ver negócio de caixão. Os filhos dela, que são os meus sobrinhos, estiveram aqui presentes, sabe? Ela fez tanta coisa, fez. Inclusive, ela fez eu ficar com raiva dela. Ela fez eu ficar com raiva da minha mãe, entendeu? Das coisas que ela falava e inventava. Mas Deus me ensinou muita coisa nisso. Deus me deu muita coisa maravilhosa. Eu era uma pessoa que tinha um pouco de revolta da minha mãe. Porque eu sempre fui a filha mais esforçada, fazer de tudo, tudo, tudo. E eu tinha a impressão que eu não tinha valor para minha mãe. Os outros filhos que tinham. Mas dessa vez minha mãe ficou do meu lado, entendeu? Ela ficou realmente do meu lado. Eu senti que ela ficou do meu lado. Então Deus me mostrou isso. E eu sou grata a Deus por isso. Deus
fez eu enxergar, mesmo não sendo diretamente comigo, mas é isso que eu falo, aí que mora a sabedoria. Quando você enxerga os problemas dos outros como uma solução e uma coisa para você não fazer mais. Eu vi, desculpa, gente, que essa minha cunhada, ou ex-cunhada, né? Nós sempre fomos amigas, né? Mas aí nós distanciamos. Aí depois teve esse problema com a minha tia, que eu fiquei com raiva dela. Minha tia inventou um monte de mentira pra mim, entendeu? Eu cheguei a discutir com ela dentro do mercado. E depois minha tia chegou falando um monte de coisa. Eu sou uma pessoa muito calma, mas nesse dia ela falou tanta coisa que eu tava com vontade de dar uma coça na minha ex-cunhada, coisa que eu não sou de fazer. Olha que ponto que chega uma manipulação. Mas foi Deus que me impediu de fazer isso, porque eu estaria cometendo um grande crime, uma coisa assim que injustificável. Eu vi o quanto que ela foi boa para ela. E no momento que eu mais precisei também, ela falou. A gente nem estava conversando. Ela falou que se precisasse de alguém para ser testemunha, ela seria a minha testemunha. Que mesmo a gente não conversando, mas ela, é isso que eu falo. Quando você faz o bem para uma pessoa, esse bem vem de volta para você. Mesmo que você não lembre que você fez, entendeu? E mesmo que não seja da pessoa pela qual você fez. Ela estava lembrando de coisas que eu fiz pelos filhos dela, que eu amo, né? Que são meus sobrinhos, que eu não lembrava. E ela foi uma pessoa extremamente justa. Que ela falou que ela tinha sido acompanhante, ela sabia como era difícil cuidar de uma pessoa que dirá de duas. Entendeu? Ela mesmo de longe, ela viu todas as coisas que eu perdi. Então, foi Deus me mostrando que a pessoa que eu achava que não era, era. E as pessoas que eu achava que era, não era. E a pastora também tinha falado também que Deus ia mostrar as pessoas para mim. Por quê? Porque depois eu ia ver quem estaria comigo, que seriam poucas pessoas, e quem não estaria. E foi tudo isso foi acontecendo. Depois eu vou dar os testemunhos da pastora, dessa pastora Ana Paula Gomes, é muito grande. Eu queria até que se alguém que visse esse vídeo, que fosse seguidor dela, que ficasse falando com ela sobre esse vídeo dos testemunhos, né? Que já tem até um nome. É Conversando com Deus através de Ana Paula Gomes. Que eu tentei, eu peguei um número lá para poder ligar, mas o número eu acho que não existe mais. Eu queria mandar em áudio para ela. O testemunho é muito grande. Não tem como eu escrever. É muito grande, é grande demais. É testemunho de quê? De 2 anos. Das coisas que Deus falava comigo através dela. Então, eu estava num período muito para baixo e tal. Aí fui me levantando devagarzinho. Mas quando eu me levantava, eu levava uma porrada. Desculpa a maneira de falar. Eu levava um golpe, né? E no meio disso, a porta da cozinha, a, o negócio de fechar dela estava com defeito, então eu pedi para trocar. Meu irmão, eu tenho um irmão que ele estava preso, ele é esquizofrênico. Eles, essa minha tia, justamente com uma outra pessoa da minha família, ligou pro meu irmão, falou que eu tinha matado essa minha tia. Meu irmão é muito agarrado, era muito agarrado com essa minha tia. Então ele ligou, tipo assim, muito bravo, tipo me ameaçando, me expulsando daqui, né? Tipo assim, eles achavam que poderiam me arrancar daqui, depois de eu ter me doado todinha, não ter para onde ir, não ter recebido dinheiro nenhum e ser da família. Eu basicamente cresci aqui, porque quando meu pai se separou da minha mãe, eu nem sei se algum tempo eles ficaram juntos, realmente. Minha mãe, eu lembro que eu passei minha infância toda aqui, morando aqui. Até meus 21 anos. Até 24 mais ou menos, né? Porque eu, mesmo estando lá, eu vinha pra cá. Então, aqui sempre foi meu lar. Nunca foi meu lar aonde foi construída a casa da minha mãe com meu pai. Aqui que sempre foi meu lar. Eu sempre tive do lado da minha avó.
Então, criou-se uma perseguição sem fim contra mim. Pessoa que minha tia tinha contratado para poder ficar aqui, que comeu, cansou de comer das coisas que eu comprava, porque a pessoa não sabia, mas era do meu auxílio emergencial. Falou que eu ia morrer de fome, porque a pessoa não sabia que eu tinha dons, né? A pessoa não sabia que eu tinha dons. E que eu ia morrer de fome. Que como a minha tia tinha falecido, eu ia morrer de fome. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim: hã? Eu morrer de fome? Aí eu fiquei pensando assim: eu vou morrer de fome? Depois de ter feito tudo o que eu fiz? Entendeu? E saber de todas as coisas que eu sei, entreguei na mão de Deus, né? E aí começou a fofoca. Aí foi muita fofoca, foi fofoca demais, sabe? É, quando a minha tia. Ah, tá. Aí esse problema da instalação e tal deu problema e ficou sem luz aqui em casa. Aí eu pedi o marido da minha prima para poder ver. Não, primeiro foi essa minha irmã. Só que toda vez que ela levantava o disjuntor lá de baixo, ele pegava fogo. Aí eu falei com ela que não era para mexer mais. Eu tava com medo, né, dela ter uma consequência, sei lá. Aí o marido da minha prima veio, tava acontecendo a mesma coisa. Aí ele falou comigo: ó, o problema não é que você tá sem luz. O problema é que dentro da sua casa estava em curto. Ou seja, eu estava certa, né? Aí Deus começou a mostrar quem estava certo e quem estava errado. Aí eles ligaram, os parentes, ligaram para minha tia e falaram com a minha tia que a luz tinha sido cortada porque tinha 3 meses que eu não pagava. Como que eles sabiam disso? É isso que eu me pergunto, né? E aí minha tia ligou para o CREAS, que é uma instituição que cuida para defender os idosos. Aí falou isso, junto com essa outra pessoa da minha família, e falou que não me queria aqui, que eu queria que eu saísse daqui, ou seja, né? Queria me expulsar daqui, com a mão na frente e outra atrás, né? E falou outras coisas mais. E aí eu recebi como é que fala? A notificação da justiça que eu tinha que comparecer lá, né? A intimação. Aí quando eu vi aquilo, eu pensei assim, eu tava indo na Igreja Universal, que eu tava indo na segunda-feira, que era para prosperidade. Só que aí que vocês vão entender que a prosperidade, gente, não é só dinheiro, não. Mas aí depois eu falo sobre isso. Então, eu pensei o seguinte, falei assim, o quê? Aí eu procurei saber o que era CREAS. Aí eu vi que era esse negócio dos idosos e tal. Aí eu falei assim, poxa, aí eu já fiquei chateada, entendeu? Mas aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, eu vim, porque eu procurei saber o que é CREAS. Então eu sei que é para defender idosos. Então eu sei que teve alguma queixa. Só que eu não tenho nada a temer. Então eu vim para saber o que que era. Porque nesse período também que eu estava aqui, alguém ligou para a polícia falando que meu irmão estava aqui. Meu irmão estava bem preso, que tinha trago um outro marginal e ainda eles chegaram 6 policiais, hein? Eu já estava deitada, as minhas tias deitada, no tempo das minhas tias dar um troço. Olha como é que o inimigo é sujo. Inclusive, ela fez eu ficar com raiva dela. Ela fez eu ficar com raiva da minha mãe, entendeu? Das coisas que ela falava e inventava. Mas Deus me ensinou muita coisa nisso. Deus me deu muita coisa maravilhosa. Eu era uma pessoa que tinha um pouco de revolta da minha mãe. Porque eu sempre fui a filha mais esforçada, fazer de tudo, tudo, tudo. E eu tinha a impressão que eu não tinha valor para minha mãe. Os outros filhos que tinham. Mas dessa vez minha mãe ficou do meu lado. Entendeu? Ela ficou realmente do meu lado. Eu senti que ela ficou do meu lado. Então Deus me mostrou isso. E eu sou grata a Deus por isso. Deus fez eu enxergar, mesmo não sendo diretamente comigo, mas é isso que eu falo, aí que mora a sabedoria. Quando você enxerga os problemas dos outros
como uma solução e uma coisa para você não fazer mais. Eu vi, desculpa, gente, que essa minha cunhada, ou ex-cunhada, né? Nós sempre fomos amigas, né? Mas aí nós distanciamos. Aí depois teve esse problema com a minha tia, que eu fiquei com raiva dela. Minha tia inventou um monte de mentira pra mim, entendeu? Eu cheguei a discutir com ela dentro do mercado. E depois minha tia chegou falando um monte de coisa. Eu sou uma pessoa muito calma, mas nesse dia ela falou tanta coisa que eu tava com vontade de dar uma coça na minha ex-cunhada, coisa que eu não sou de fazer. Olha que ponto que chega uma manipulação. Mas foi Deus que me impediu de fazer isso. Eu vi o quanto que ela foi boa para ela. E no momento que eu mais precisei também, ela falou. A gente nem estava conversando. Ela falou que se precisasse de alguém para ser testemunha, ela seria a minha testemunha. Que mesmo a gente não conversando, mas ela, é isso que eu falo. Quando você faz o bem para uma pessoa, esse bem vem de volta para você. Mesmo que você não lembre que você fez, entendeu? E mesmo que não seja da pessoa pela qual você fez. Ela estava lembrando de coisas que eu fiz pelos filhos dela, que eu amo, né, que são meus sobrinhos, que eu não lembrava. E ela foi uma pessoa extremamente justa. Que ela falou que ela tinha sido acompanhante, ela sabia como era difícil cuidar de uma pessoa que dirá de duas, entendeu? Ela mesmo de longe, ela viu todas as coisas que eu perdi. Então, foi Deus me mostrando que a pessoa que eu achava que não era, era. E as pessoas que eu achava que era, não era. E a pastora também tinha falado também que Deus ia mostrar as pessoas para mim. Por quê? Porque depois eu ia ver quem estaria comigo, que seriam poucas pessoas, e quem não estaria. E foi tudo isso foi acontecendo. Depois eu vou dar os testemunhos que da pastora, dessa pastora Ana Paula Gomes, é muito grande. Eu queria até que se alguém que visse esse vídeo, que fosse seguidor dela, que ficasse falando com ela sobre esse vídeo dos testemunhos, né? Que já tem até um nome. É Conversando com Deus através de Ana Paula Gomes. Que eu tentei, eu peguei um número lá para poder ligar, mas o número eu acho que não existe mais. Eu queria mandar em áudio para ela. O testemunho é muito grande. Não tem como eu escrever. É muito grande, é grande demais. É testemunho de quê? De 2 anos. Das coisas que Deus falava comigo através dela. Então, eu estava num período muito para baixo e tal. Aí fui me levantando devagarzinho. Mas quando eu me levantava, eu levava um golpe, né? E no meio disso, a porta da cozinha, a, o negócio de fechar dela estava com defeito. Então eu pedi para trocar. Meu irmão, eu tenho um irmão que ele estava preso, ele é esquizofrênico. Eles, essa minha tia, justamente com uma outra pessoa da minha família, ligou pro meu irmão, falou que eu tinha matado essa minha tia. Meu irmão é muito agarrado, era muito agarrado com essa minha tia. Então ele ligou, tipo assim, muito bravo, tipo me ameaçando, me expulsando daqui, né? Tipo assim, eles achavam que poderiam me arrancar daqui, depois de eu ter me doado todinha, não ter para onde ir, não ter recebido dinheiro nenhum e ser da família. Eu basicamente cresci aqui, porque quando meu pai se separou da minha mãe, eu nem sei se algum tempo eles ficaram juntos, realmente. Minha mãe, eu lembro que eu passei minha infância toda aqui, morando aqui. Até meus 21 anos. Até 24 mais ou menos, né? Porque eu, mesmo estando lá, eu vinha pra cá. Então, aqui sempre foi meu lar. Nunca foi meu lar aonde foi construída a casa da minha mãe com meu pai. Aqui que sempre foi meu lar. Eu sempre tive do lado da minha avó. Então, criou-se uma perseguição sem fim contra mim. Pessoa que a minha tia já contratado para poder ficar aqui, que comeu, cansou de comer das coisas que eu comprava, porque a pessoa não sabia, mas era do meu auxílio emergencial. Falou que eu ia morrer de fome,
Porque a pessoa não sabia que eu tinha dons, né? A pessoa não sabia que eu tinha dons. E que eu ia morrer de fome. Como a minha tia tinha falecido, eu ia morrer de fome. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim: hã? Eu morrer de fome? Aí eu fiquei pensando assim: eu vou morrer de fome? Depois de ter feito tudo o que eu fiz, entendeu? E saber de todas as coisas que eu sei, entreguei na mão de Deus, né? E aí começou a fofoca. Aí foi muita fofoca, foi fofoca demais, sabe? É, quando a minha tia. Ah, tá. Aí esse problema da instalação e tal deu problema e ficou sem luz aqui em casa. Aí eu pedi o marido da minha prima para poder ver. Não, primeiro foi essa minha irmã. Só que toda vez que ela levantava o disjuntor lá de baixo, ele pegava fogo. Aí eu falei com ela que não era para mexer mais. Eu tava com medo, né, dela ter uma consequência, sei lá. Aí o marido da minha prima veio, tava acontecendo a mesma coisa. Aí ele falou comigo: ó, o problema não é que você tá sem luz. O problema é que dentro da sua casa estava em curto. Ou seja, eu estava certa, né? Aí Deus começou a mostrar quem estava certo e quem estava errado. Aí eles ligaram, aí os parentes ligaram para minha tia e falaram com a minha tia que a luz tinha sido cortada porque tinha 3 meses que eu não pagava. Como que eles sabiam disso? É isso que eu me pergunto, né? E aí minha tia ligou para o CREAS, que é uma instituição que cuida para defender os idosos. Aí falou isso, junto com essa outra pessoa da minha família, e falou que não me queria aqui, que eu queria que eu saísse daqui, ou seja, né? Queria me expulsar daqui, com a mão na frente e outra atrás, né? E falou outras coisas mais. E aí eu recebi como é que fala? A notificação da justiça que eu tinha que comparecer lá, né? A intimação. Aí quando eu vi aquilo, eu pensei assim, eu tava indo na Igreja Universal. Eu tava indo na segunda-feira, que era para prosperidade. Só que aí que vocês vão entender que a prosperidade, gente, não é só dinheiro, não. Mas aí depois eu falo sobre isso. Então, eu pensei o seguinte, falei assim, o quê? Aí eu procurei saber o que era CREAS. Aí eu vi que era esse negócio dos idosos e tal. Aí eu falei assim, poxa, aí eu já fiquei chateada, entendeu? Mas aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, eu vim, porque eu procurei saber o que é CREAS. Então eu sei que é para defender idosos. Então eu sei que teve alguma queixa. Só que eu não tenho nada a temer. Então eu vim para saber o que que era. Porque nesse período também que eu estava aqui, alguém ligou para a polícia falando que meu irmão estava aqui. Meu irmão estava bem preso, que tinha trago um outro marginal e ainda eles chegaram 6 policiais, hein? Eu já estava deitada, as minhas tias deitada, em tempo das minhas tias dar um troço. Olha como é que o inimigo é sujo.